muito projeto de arquitetura. Então, vocês vão ver, assim, com um pouquinho de vivência, um pouquinho de... Eu vou falar um pouco também, vocês vão ver nos exercícios que vocês vão fazer, que, assim, é importante que a gente respeite o projeto de arquitetura. A gente não pode mudar o projeto de arquitetura em função da estrutura, embora às vezes dá vontade, porque às vezes, assim, os projetistas de arquitetura propõem coisas que são coisas incríveis, difíceis de fazer, difíceis de projetar, difíceis de construir. Às vezes é coisa ilógica mesmo, né? Mas, mesmo assim, nós temos que respeitar o projeto de arquitetura. Ah, então não pode mudar o projeto de arquitetura? Pode. Você, como engenheiro projetista, ou até como executor, você pode propor mudanças no projeto de arquitetura, mas tem que ser uma coisa conversada, né? Ah, isso aqui não vai dar certo. Chega para o arquiteto e fala, isso aqui não vai dar certo, não, meu filho, porque vai ficar muito caro, ou então porque é uma coisa que é inexequível, tecnicamente difícil de executar, né? Então, isso aí é uma parceria entre o engenheiro, o arquiteto e o cliente. O engenheiro, o arquiteto. Desses três, normalmente o que tem menos argumento é o engenheiro. É nós. O que tem menos argumento, tá? Mas eu já mudei projeto de arquitetura porque não tinha lógica. Já cheguei, fiz desse jeito que eu falei para vocês. Cheguei no arquiteto e falei, ó, isso aqui não dá certo. Não. A arquiteta, então vamos conversar com o proprietário. Aí conversa com o cliente, explica para ele. Lógico que você tem que ter argumento, né? Para você ter argumento, você tem que saber. Para saber, você tem que estudar ou praticar, né? Na prática. Assim. A gente aprende muito, na verdade, trabalhando. Trabalhando, você aprende muito. E os projetos de arquitetura, 85% deles são iguais. Iguais. Você vai encontrar projeto de estrutura, perdão, quando você entra numa especialização, por exemplo, eu vou projetar prédio. 85% das coisas são iguais. Então você não vai ter surpresa. Mas o que dá problema em geral é esses 15% aí que são diferentes, né? De um projeto para o outro. Esse é que dá problema. 85% você vai fazer a mesma coisa, fica automático. Então você vai ganhando experiência, vai aprendendo a resolver problemas, vai aprendendo a melhorar seus projetos, até melhorar os projetos de arquitetura, tá? Então, vamos começar aqui com lançamento de pilar. Perguntaram para mim semana passada. Primeira coisa que você faz é lançamento de pilar? A primeira coisa que você lança num projeto são os pilares? São os pilares. E você vai fazendo um projeto de baixo para cima, na verdade. Né? Pilar, viga, pilares. Por quê? Porque os pilares são os apoios. Tá? Pilares são os apoios primários dos outros elementos. Os pilares, em geral, você tem outros elementos estruturais, vigas, né? Apoiadas neles, e eles estão apoiados lá no final do primeiro pavimento, lá eles estão apoiados nas fundações, na cabeça das fundações. Então, tem um ponto lá na Terra, lá, que existe uma interação entre pilares e fundações. Pilares, né? Tem gente que trata como pilar, tem gente que trata como estrutura, tem gente que trata como fundação, tá? Porque tem interação entre a estrutura e a fundação. Quer dizer, eu acho que vocês já fizeram fundações. Então, fundação é o quê? Aquela estrutura que fica em contato com o solo. Em geral, fundação é concreto mais solo. É mais difícil do que estrutura. É mais difícil você projetar uma fundação, embora tem menos elementos gráficos, menos desenho numa fundação, mas é mais difícil porque o solo é um elemento muito difícil de prever, muito imprevisível. Estrutura de concreto e aço não é imprevisível, é científico, embora tenha uma imprecisão, mas é uma imprecisão pequena, e assim, os índices de segurança são muito altos, não dificilmente dá problema, tá? Quando um prédio cai por causa de problema estrutural, e cai, de vez em quando cai, é um absurdo, cara. Não é porque os caras fizeram, é um absurdo. Uma vez, esses dias caiu um no Rio, tá na internet, você já deve ter visto na internet, porque eu vi num grupo, parece que eu vi num grupo da faculdade, não sei. O que aconteceu? O prédio caiu inteiro, prédio de 4 andares, prédio baixo, né? Caiu para frente, depois caiu todo. Por que isso acontece? É muita barbeiragem. Né? Nesse caso lá era uma área de milícia, né? Era uma área em que o poder público, bandido, né? Milícia, que vende apartamento. Os caras ocupam um terreno lá, invade um terreno, constrói na tora lá, pagando fiscal ou ameaçando, né? Uma das duas coisas.
sem engenheiro, sem arquiteto, sem porra nenhuma, mete o cacete. Aí entrevistaram uma das donas de apartamento, mas seu prédio não teve engenheiro? Não. Seu prédio não teve nada? Não. Tá vendo alguma casa aqui? Você acha que uma casa dessa tem engenheiro? Tem. Então isso acontece. Mas acontece em projetos mal feitos também, né? Então, em Belém, uns 5 anos atrás, caiu um prédio super de luxo lá, de 32 pavimentos, caiu por causa do vento. Muito alto, né? O vento pendula o prédio, ele foi mal projetado, não vou entrar em detalhe aqui, mas um prédio mal projetado, pouco rígido, a estrutura é rigidez, né? Um prédio pouco rígido. Ele era rígido para um lado, mas pouco rígido para o outro, para outra direção, né? Aí o vento bateu, o vento pendula o prédio, vira como se fosse um balanço, até derrubar. Então, ocorrem erros estruturais, ocorrem. Às vezes derruba o prédio, sim, mas é raro. É raro. É mais comum acontecer problemas de fundação, tá? Então, eu estou falando isso para vocês para lembrar o quê? Os pilares, eles são os primeiros elementos lançados porque eles são os apoios primários. Pilares são apoios primários. Existem apoios secundários. Nós vamos entender o que é. Mas os apoios primários são os pilares, tá? Então, presta atenção aqui que eu vou te ensinar a lançar pilar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, posta aí ou pergunta, tá? Alguns critérios para lançamento de pilares. Ó, eu vou entender o que é. Quando você pega um projeto de arquitetura e vai lançar os pilares, esses aqui são alguns critérios que você tem que observar. Isso aqui não tem livro, tá, gente? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, apresentou num congresso, e assim, muitos anos projetando, né? Tá. Qual que é o primeiro critério? Vãos permitidos. Guarde isso aí. Vãos permitidos. Então, existem vãos permitidos para lançar pilares. O que isso quer dizer? Vou interromper esse aqui e vou botar aquele projetinho da semana passada, aquele aqui. Então, eu já preparei ele aqui, né? Já tirei tudo que não é importante para nós, eu já tirei. Vocês estão vendo aí um projetinho de um AutoCADzinho aí, da casinha? Sim, professor. Vamos ver, né? Beleza. Então, aqui estão os 2 pavimentos do projeto. Que são quais 2 pavimentos? Ela só tem 2 pavimentos. Quer dizer, é um andar, mas são 2 pavimentos. Que é o pavimento térreo, né? Aqui eu já limpei ela totalmente, tirei cota, tirei achura, tirei texto, tirei tudo. E aqui está o pavimento de cobertura. Quando você lança os pilares, esse aqui é um projetinho muito simples, né? Mas quando você lança os pilares, o ideal é que você vá fazendo, já vá observando a interação dos pilares nos vários pavimentos. Qual que é o efeito do pilar nos vários pavimentos? Isso é importante fazer, tá? Então, quando você tem, na próxima aula, no próximo exercício, nós vamos fazer uma casa de 2 pavimentos mais a cobertura. Aí você vai ver que é importante, à medida que você vai lançando o pilar, você ir vendo a interação dele nos diversos pavimentos. Quando você está trabalhando com o programa vai fazendo isso automaticamente. Você pode ir lançando o pilar e observando como é que o pilar, onde que o pilar aparece no pavimento de cima. Essa que é a jogada. Eu lanço o pilar, escolho o pilar no pavimento, lançar no pavimento. Nesse caso que eu vou lançar no pavimento térreo, que só tem ele, né? E aí eu vou vendo qual que é o efeito desse lançamento de pilar no pavimento de cima. Como é que eu faço isso? Assim, o programa faz automático. Como nós não vamos trabalhar com o programa, nós vamos ter 2 públicos na nossa turma. Dois públicos, né? Na nossa turma nós estamos trabalhando. O pessoal que trabalha com AutoCAD e o pessoal que não trabalha com AutoCAD. Então, quem souber desenhar no AutoCAD, vai fazer assim, ó. Vai pegar todas as plantas baixas, colocar uma do lado da outra aqui, uma do lado da outra, e vai lançar o pilar sempre observando a mesma referência. Por exemplo, eu lancei um pilar aqui, ó, tá vendo? P1, lancei um para a gente ver. Eu quero saber onde que o P1 aparece aqui, ó, no pavimento de cima, na cobertura. Onde que o P1 aparece na cobertura? Ele tem um começo. O começo está no canto dessa parede aqui, ó. Então, quando você for construir essa parede aqui, nesse canto dela vai ter um pilar, né? E isso vai virar uma fundação também, vai virar tudo. Nesse canto aqui vai ter uma fundação. Mas onde é que ela vai estar no pavimento de cima? Será que ela não vai sair no meio da laje aqui? Será que ela não vai sair no meio dessa lajezinha aqui? Então, como é que a gente faz? Isso aqui
é uma jogadinha do AutoCAD. Quem trabalha com AutoCAD sabe. Você pega o pilar, copia o pilar, né? Vem aqui nessa ferramenta aqui de cópia, aqui, ó, cópia, copia. Aí ele vai te pedir uma referência. Você pega uma referência aqui conhecida, né? Canto do lote aqui, ó. Ele vai te pedir a referência de cópia. Para onde você quer copiar no final? Você pega a mesma referência do início e coloca de cá. Tá vendo? Apareceu o pilar aqui, olha aqui onde que ele tá, ó. Tá vendo? Então, assim, eu vou gravar a aula, depois se você não lembrar como é que faz isso, você pega essa parte. Eu vou fazer de novo. Se você for fazer isso no AutoCAD, eu não vou exigir que seja no AutoCAD, pode ser no braço. Tem um jeito de fazer isso na mão também. Então, você pega aqui, ó, vem aqui, né? Lancei o pilar no pavimento térreo, no de baixo. Lancei. E quero saber onde é que ele aparece no de cima, onde é que ele termina. Eu venho aqui, marco o pilar, venho aqui na ferramenta cópia, copy, né? Que o meu é em inglês. Pego aqui uma referência do terreno. Eu gosto de usar a referência do canto terreno. Marco aqui. Aí ele vai te pedir a referência final. Para onde você quer copiar ele? Aí eu venho com a mesma referência aqui, ó, canto terreno, canto terreno. E marca aqui, aí ele vai copiar para onde eu quero. Tá vendo? Dá para ver os dois aqui, ó. Quer dizer, eu fiz uma cópia do pilar usando a mesma referência espacial. Então, eu tenho que ter uma referência espacial para poder fazer isso, fazer esse visual dos pilares aí, para eu ver onde é que os pilares vão parar, tá? Isso se você for fazer no CAD. Se você for fazer na mão, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, imprimir duas cópias, uma cópia de cada pavimento desse aqui, na mesma escala, é importante que seja na mesma escala, você imprime duas, pode ser no A4, pequeno, assim, ó, beleza, na mesma escala, aí você vai comprar aquele papelzinho manteiga, aquele papelzinho bem fininho, translúcido, e aí você vai fazer aqui, assim, ó, você pega, faz a mesma coisa, desenha aqui desenha só o terreno, no papel manteiga, né, lança o pilar por cima do papel manteiga, no canto que você quer, pega o papel e passa daqui para cá, usando a referência de canto. Você vai ver onde que o pilar vai aparecer no pavimento de cima, tá? Depois eu vou gravar um videozinho, só para mostrar essa questão no papel manteiga. Amanhã eu gravo esse vídeo. Para você, quem não conseguir trabalhar no CAD, pode fazer no papel. Eu vou aceitar. Isso é porque eu estou falando que isso aqui é um trabalho que vocês vão fazer, né? Então, eu preciso que vocês podem entregar no CAD ou pode entregar no papel. Tem gente que não sabe desenhar no CAD, e então eu vou aceitar o desenho no papel, tá? Eu passei muito tempo lançando pilar assim no papel. É eficiente, é bastante eficiente. Mas depois, como você aprende a mexer com o programa faz automaticamente, né? Então você não precisa fazer no papel mais, tá? Então, até agora, eu não falei nada de critério de lançamento. Eu só falei como que você mexe no AutoCAD, como que você vai fazer, o modus operandi de fazer o lançamento. Então, aquele primeiro critério lá chama-se vãos permitidos. O que é vão permitido? Onde é que você não pode lançar pilar? Você pode lançar um pilar aqui no meio da cozinha? Tem algum elemento arquitetônico aqui que permite você lançar um pilar aqui no meio da cozinha? Então, aqui, vamos copiar aqui, ó. Ctrl C. Agora temos que contar com aquela lentidãozinha natural do programa no CAD. Ctrl V. Eu posso lançar um pilar aqui? Não posso. Tá? Beleza, não posso. Aqui que vai fazer um pilar aí no meio da cozinha. O projeto arquitetônico está falando que eu não posso lançar aqui. Aqui não pode ter pilar. Não pode ter pilar. Eu posso lançar um pilar aqui, ó, no meio da garagem, no meio da varanda? Não posso lançar um pilar. Olha onde ele veio parar aqui. Posso lançar um pilar num vão desse. A arquitetura não permite. A arquitetura não prevê pilares aqui nesse meio aqui. Então, não posso lançar. Então eu posso lançar um pilar aqui, ó. Posso lançar um pilar aqui no meio dessa porta, que é uma coisa que você pode ficar tentado a lançar um pilar no meio dessa porta aqui. Pode? Não pode, gente. Aqui é uma porta, é um vão livre, ó. O projeto arquitetônico ele está pedindo um vão livre aqui. Então, você não pode lançar pilar aqui.
tá? Eu posso lançar pilar aqui, ó. Ah, aqui é o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês, ó. Posso lançar pilar aqui, ó, na boca da garagem? Não pode, cara. O projeto arquitetônico está pedindo isso aqui livre. Você não pode lançar um pilar aqui na boca da garagem. Você tem que deixar isso aqui livre. Então, pode parecer assim, óbvio, isso que eu estou falando, mas acontece às vezes. Não nesse projeto, né, facinho aqui, mas acontece às vezes em projetos mais complexos, de você querer subverter um pouquinho a arquitetura, de você querer mudar ela um pouquinho. A gente não deve fazer isso. Tá? A gente não deve fazer isso porque o projeto de arquitetura ele é soberano. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? O primeiro critério é vão permitido. Eu posso lançar um pilar. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui aonde. Posso lançar um pilar aqui? Pode. Ele está dentro da parede, ó. Não tem problema nenhum. Ele não está em janela, ele não está em porta, ele não está em vão de sala. Pode lançar o pilar aí, beleza? Dentro de parede. Aliás, dentro de parede, em geral, o melhor lugar para lançar pilar é dentro de parede. Às vezes não acontece, mas o ideal é lançar dentro de parede. Uma outra situação, tá vendo isso Professor, aqui? Ó? Oi, pois não. o problema de lançar dentro da parede é a questão de passar tubulação, né, elétrica. Aí vem a questão da compatibilização de projetos. Você tem que fazer o projeto, assim, casado com os outros projetos, entendeu? Então, assim, onde tiver pilar, você não pode descer para uma área de elétrica. E aí, o projetista de elétrica e o projetista de concreto tem que conversar, tem que compatibilizar para ver o que é mais fácil, mudar para uma área de elétrica ou mudar a posição do pilar, tá? Em geral, o mais fácil é mudar para uma área elétrica do que mudar a posição do pilar. Mas o mais difícil do que elétrica é esgoto. Esgoto é mais difícil, porque as tubulações são mais, a bitola é maior, né? A tubulação é mais grossa, então é mais difícil descer, certo? Mas isso que você falou tem lógica, assim. Os projetos, eles têm que conversar entre eles, porque senão dá problema. Beleza. Beleza? Olha aqui, Beleza. você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um pilar, ó. Ah, mas esse pilar já estava aí. Esse pilar já estava aqui. O arquiteto já botou esse pilar no canto aqui, porque isso aqui é uma cobertura, ó. Então o arquiteto pensou assim, certamente vai ficar mais fácil colocar um pilar aqui, ó. O arquiteto me deu esse pilar, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o pilar. Vou meter um pilar aqui, ó. Eu coloquei e não ficou desse tamanho. Esse pilar aqui, ele é 20 por 20. O pilar 20 por 20 não passa no programa, ele não roda, ele é muito pequeno. Então, eu coloquei um pilar aqui, aproveitei o espaço, mas botei um pilar 30 por 30, maior, 30 por 30. Claro que eu falei para ele, né? Falei, ó, esse pilar aqui no canto, arquiteto, esse pilar aqui vai existir, mas ele não vai ser 20 por 20, ele vai ser 30 por 30, tá? Galera, vocês entenderam esse primeiro critério aí, chamado permissão, vãos permitidos? Então, o que é vãos permitidos? É onde... Oi, Pessoal, você falou no programa aí que não passou no programa 20 por 20. Qual o programa? O Eberic? O que eu usava é o Eberic. Mas essa questão de tamanho de pilar, eu vou falar nela hoje, mas no fim dela eu vou falar qual que é o mínimo tamanho permitido. Isso é de norma, então é a mesma coisa o Eberic, para o TQS, para o programa da Múltiplo. Se você trabalhar dentro das normas brasileiras, um pilar 20 por 20 ele não passa. Dentro da norma ele não passa, tá? Você pode construir? Pode. Eventualmente você pode construir o que você quiser, mas ele não passa na norma, não permite, tá? Bom, então, estava falando para vocês isso aqui. Respondeu a sua pergunta? O companheirão perguntou aí. Beleza, respondeu sim, professor. Obrigado. Obrigado, respondeu sim. Beleza, obrigado, então, tá? Então, o que eu estava falando para vocês. Então, permissão da arquitetura é isso. Você não pode lançar pilar aqui em vão, não pode. Você não pode lançar pilar em janela. E se for uma janela pequenininha, estreita? Nem assim. Você não pode lançar pilar em porta. Tá vendo? Isso aqui é uma porta grande. Você não pode lançar pilar em vão aqui, ó. Isso aqui é um vãozão, ó. Tá vendo? Ele não quer pilar aqui, ele quer pilar aqui no canto. Então, eu não vou lançar pilar aqui, vou lançar pilar no canto, onde eu posso colocar. Em geral, o melhor lugar de colocar pilar é dentro das paredes. Aí tem implicações, às vezes o pilar fica muito grande, ele sai um pouco da parede, aí você tem que fazer recuado, mas aí nós vamos aprender a lidar com essas implicações. Um caso que aconteceu comigo uma vez,
Graças a Deus, eu trabalhei muito, trabalho ainda, né? Então, eu tenho muita história para contar, graças a Deus. Estava falando para minha mulher esses dias. Falando, se o professor não estiver no mercado, fica muito difícil dar aula, cara. Você vai para o UNB lá, cheio de professor pesquisador lá, mas que o cara nunca entrou numa obra. Nunca. O meu orientador de doutorado nunca entrou numa obra. Então, tem coisa que é prática de obra que os caras não sabem. O cara nunca foi numa obra. Nunca botou a botina na areia de uma obra. Então, assim, é bom a gente ter uma experiência prática até para dar aula. Graças a Deus eu tenho muita experiência prática, como professor e como engenheiro. Então, o que aconteceu comigo uma vez? Isso aqui, ó. Esse pilar aqui, ó. Comigo não, na época eu era estagiário, né? Mas trabalhava no escritório de cálculo em Goiânia. O meu chefe era o mais top, foda lá de cálculo. E aí deu um problema no aula, condomínio chique, rapaz. Os caras chamaram a gente lá. Aí ele, vão comigo. Eu, puta que pariu, vamos, né? Fui. Chegou na obra, o arquiteto tava lá, brabo que são siri na lata, e o proprietário brabo também. Detalhe, não era a gente que estava fazendo a obra, tá? Nós só fizemos o projeto estrutural, né? E outro cara que é muito comum, às vezes você vai pegar o projeto estrutural para fazer, outro projeto para fazer, e outro cara vai executar lá, beleza? E a gente fez o projeto estrutural. O que aconteceu? O arquiteto tinha pedido uma boca de garagem, assim, uma garagem livre, muito maior do que essa aqui. Essa aqui parece que tem 6 metros, 5 metros. O arquiteto tinha pedido uma garagem de 8 metros, porque a casa era muito grande, e ela era numa baixada, assim, no condomínio mais chique de Goiânia. Até hoje é o condomínio mais chique de Goiânia. Ele é numa baixada, assim, no costa do morro, então ele pediu uma boca de garagem larga, né? 8 metros, para poder o cara botar três carros, cabe 3 carros em 8 metros. Confortavelmente, cabe 3 carros. Rapaz, e aí o engenheiro era um engenheiro velhão, que estava aposentando na época, em 96, 97, um engenheiro velhão, e ele achava vão de 8 metros um absurdo. Vocês entendem o que é vão? Tem gente que não entende o que é vão. Vou explicar o que é vão. Distância entre apoios. Distância entre apoios é o vão, tá? Então, se eu tiver 2 pilares aqui, ó, um aqui, isso aqui é o vão. Essa distância, livre. Às vezes, a viga não apoia num pilar, ela apoia em outra viga, vão também. Se eu tiver um pilar aqui, uma viga passando, vão, tá? Então, o vão, lá nesse caso, era 8 metros. O que o executor fez? O cara está fazendo algo. Ele ficou com medo do vão de 8 metros, achou um vão muito grande, meteu um pilar no meio aqui, ó, da cabeça dele, botou um pilar no meio da cabeça dele. Rapaz, aí o arquiteto ficou furioso, porque a grande jogada do projeto de arquitetura era aquele vão livre lá, e eu até hoje, com a minha experiência, eu concordo com ele, não podia ter feito isso, não. Mas, enfim, aí já tinha construído o pilar, o executor já tinha posto o pilar, aí o arquiteto mandou tirar, não, tira, não quero isso aqui não. Aí o dono da obra tinha concordado com o projeto de arquitetura, porque o dono da obra, gente, não vê projeto estrutural, ele não quer nem saber de projeto estrutural. O dono da obra quer saber de projeto arquitetônico. Meu prédio vai ficar do jeito que ele ficou desenhado? Vai ficar igualzinho tal desenho do arquiteto? Ele quer isso. Ele quer saber se você tem um pilar aqui, um pilar lá, não está nem aí para isso. Ele não entende, ele nem sabe o que é pilar. Ele quer saber se o prédio ficou igual ao desenho que ele comprou lá, né? Então, é óbvio que o dono da obra ficou do lado do arquiteto. Para resumir, nós tínhamos que fazer um outro projeto para essa região aqui, só para essa região, aumentar esse pilar e tirar o pilar do meio. Claro que o meu chefe cobrou quase o mesmo tanto que ele tinha cobrado do projeto inteiro para fazer, né? Porque nessa hora os caras pisam no pescoço. Mas isso é um exemplo de desrespeito ao projeto de arquitetura. Vão permitido. Então, não lance pilares em vãos não permitidos. Vão permitido, parede. Você não vai lançar em janela, você não vai lançar em porta, você não vai lançar no meio do cômodo, tá? E uma última coisa sobre isso, que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, eu já tinha uns 10 anos de experiência, eu lancei um pilar no meio de uma sala, no meio de uma sala. Uma vez aconteceu isso comigo. Aí você pergunta, mas como é que aconteceu isso? Você está falando que não pode lançar? Você não sabia que não podia lançar? Sabia. O problema é que o desenho me enganou. O arquiteto mandou para mim um desenho que tinha um tracejado, assim, ó. Um tracejado. O que é um tracejado num desenho? É uma
projeção de uma parede em cima. Ela não existe embaixo, ela só existe em cima. Mas ele desenhou a projeção. Eu entendi a projeção que era uma parede, eu entendi que aquilo era uma parede, mas tinha um pilar no meio. Tive que ir na obra, nós tivemos que tirar o pilar, passar uma vergonha danada, teve que refazer o cálculo, aí eu fiz, né? Refazer o cálculo, enfim, então, isso pode acontecer, esses erros podem acontecer. Então, você não vai lá fazer isso, você não vai lançar no meio, você não vai lançar aqui no meio de porta, você não vai lançar aqui onde a arquitetura não está falando nada, você só vai lançar em vãos que são permitidos, tá? Vou interromper. Esse é o primeiro critério, então, né? Estou falando para vocês do primeiro critério ainda. Todo esse discurso aí foi para falar do primeiro critério. Vamos para o segundo critério agora. Segundo critério, vamos voltar aqui no slide, aqui, ó. Segundo critério, lançar nas paredes. Então, eu nem vou comentar, porque eu já falei, né, isso exaustivamente. Qual que é o melhor lugar de você lançar pilar? Nas paredes. Lance nas paredes. Hoje em dia tem muito prédio que não tem parede. Mas como não tem parede? Não, é tudo drywall, filho. Tudo drywall. Mesmo assim, você tem que escolher pontos onde tem a possibilidade daquele pilar depois ele ficar dentro de uma parede. Dentro de uma parede, sim, o drywall não vai cobrir ele todo, mas vai sair dele. Aqui no escritório tem uma parede lá no fundo, que aqui assim, eu montei nós alugamos um imóvel aqui, é metade meu escritório, metade clínica da minha mulher, que é psicóloga, né? Então, nós fizemos uma reforma. Então, aqui tem um lugar aqui do lado, aqui, que é uma parede, é um pilar saindo, assim, daquela vigona que eu mostrei para vocês na aula passada. Tem um pilar bem ali, assim, ele está nesse sentido, assim, eu estou de frente para a parede, está nesse sentido, assim. Então, o que nós fizemos? Eu peguei e emendei uma parede de drywall nele aqui, ó, e fiz essa parede do fundo aqui, ó. É esse aqui? Não, esse aqui não, está para lá. Então, eu fiz isso, peguei o pilar aqui, soltei uma paredinha de drywall aqui e fiz essa parede, que é essa parede que vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó. Ele fica do lado de lá, o pilar, tá? Então, quando você não tem parede de alvenaria, mesmo assim, o critério é o mesmo. Você deve ter um projeto de drywall. Então, você vai aproveitar os pontos que são drywall para poder fazer o lançamento dos pilares. Outra coisa onde isso pode acontecer, vidro. Hoje em dia tem muito projeto hoje em dia tem muito tempo já, com fachada de vidro. Onde é que vai o pilar na fachada de vidro? Por trás do vidro, certo? Você faz a fachada de vidro, imagina o detalhamento que isso dá, um detalhamento de desenho ferrado. Mas você faz o vidro aqui e o pilar por trás do vidro aqui, ó. Então, se você olha de longe, dependendo do vidro, você não vê o pilar. Ele está lá, mas você não vê o pilar, você só vê o vidro. Tá? O vidro não passa dentro do pilar, ele passa próximo. Como a espessura é pequena, você consegue fazer um pequeno balancinho ali para poder encaixar a pele de vidro. Tá? Sempre, sempre, sempre é muito vantajoso lançar pilares nas paredes. Seja do que seja feita a parede. Qualquer que seja o produto que faz a parede lá, você aproveitar a modulação das paredes. Tá? Terceiro ponto é, aonde? Tudo bem, mas nas paredes aonde? Canto. É mais vantajoso lançar nos cantos. Por quê? Concentração de carga. Toda vez que você tem uma parede chegando na outra ali, ó, ali você tem uma concentração de carga. Você tem uma parede aqui e uma parede aqui. Então, você tem uma carga aqui, representada por uma viga qualquer, que está coletando a carga da parede, e você tem uma outra carga aqui, representando a carga dessa parede aqui. E onde é que essas cargas se encontram? No canto. Então, sempre é muito favorável lançar em canto, tá? Lançar nas paredes, beleza. Mas aonde que eu vou dar preferência? Nos cantos das paredes. Então, o Márcio falou que sabemos como é. Deve ter visto alguma bobagem aí na rua, né? Tem bobagem, cara, meu Deus do céu, como o povo faz besteira, Você pega aí uns canais que tem de engenharia que os caras postam, tipo assim, erros da engenharia, escada. Engenheiro sem experiência de obra, né? Os caras botam escada, velho, sem saída. Os caras botam porta que não tem jeito de abrir. Eu vi esses dias que, assim, só na faculdade, né? É verdade. Uma escada que não abria, uma porta que não abria por causa da privada.
cara não cabia a privada, a porta, aí o cara cortou a porta para passar na privada. Que é isso, filho? Não tem lógica, não. Mais sério é prédio que cai, né? Uma vez caiu no Rio de Janeiro também. Esse não tinha engenheiro, não, mas assim, o cara construiu um pavimento, beleza, tudo certo. Aí construiu um pavimento em cima, filé. Aí construiu um terceiro pavimento, não deu problema. Aí o que ele colocou em cima do terceiro pavimento? Uma piscina. Aí caiu tudo, que é o prédio inteiro. Ele falou que começou a escutar uns estalos. Cara, vamos ver se tem lógica isso, cara. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Não pensa que isso acontece só com pobre, não, viu? Porque no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas de 2015, porque foi em 2016, né? 2015 caiu um prédio histórico lá, que tinha os apoios nas paredes, né? Aqueles prédios bem antigos, de parede estrutural, tijolão grandão assim, ó, dessa largura. E os caras queriam fazer um vão livre, assim, ó, sem parede. Aí eles fizeram o quê? Foram derrubando as paredes, olha que absurdo. Não tinha engenheiro também, não tinha porra nenhuma, não. Foi derrubando parede. Até um dia que não tinha apoio para a laje. O que a laje fez? Caiu em cima da outra, caiu o prédio inteiro. Eu tô rindo aqui porque eu acho que não morreu gente, porque na verdade é uma tragédia o negócio disso, né? Se morrer gente, tá? Então eu estava falando para vocês dos cantos. Você vai colocar pilar aonde? Começar por onde? Não é colocar só nesse lugar, né? Mas você vai começar por onde? Canto. Por que você vai colocar pilar nos cantos de parede? Porque é concentração de carga, tá? Beleza. Outra coisa. Lançar em malha. O que significa lançar pilar em malha? Na medida do possível, alinhar em X, em Y. Alinhar. A gente chama isso de linha de pilares. Quer dizer, pega essa parede que está aqui atrás. Ó. Vamos falar que eu tenho uma linha de pilares nessa parede. Ela está alinhada numa direção, num eixo. Você tem um eixo. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5. O que define o eixo de pilares? A parede. A própria parede define o eixo dos pilares. Né? Aí você fala, mas se um dia eu resolver derrubar a parede, aí seu pilar vai ficar aparecendo lá. Ou então você faz um reforço estrutural para acabar com o pilar, que é possível também. Né? Mas, a priori, o que define o eixo da linha de pilares são as paredes. Vocês vão ver com a prática, que é fácil você alinhar numa direção. Em geral, é fácil alinhar numa direção. Mas é difícil alinhar nas duas. Porque se você tem uma parede assim, do lado de cá, né? Mas aqui no meio você já não tem mais o mesmo alinhamento, você já tem uma outra configuração, né? Assim, você pega o pilar, né? Em X e em Y. Então, vocês vão ver que é difícil você ali fazer a malha nas duas direções. É possível, mas é mais difícil. Mas em uma direção sempre é simples, porque basta você aproveitar a linha da parede, né? A direção da parede ali, o eixo da parede. Você aproveita o eixo da parede e lança os pilares. Mas o ideal, então, é você lançar em malha, na medida do possível, alinhados em X e alinhados em Y. Alinhados em X, alinhados em Y. Quadradinho. Coisa mais linda que tem é quando você consegue fazer isso num projeto. Cara, aquela coisa mais fofa, assim, que trem quadradinho, assim, os pilares tudo alinhado. É por isso que é fácil projetar um prédio igual aqueles prédios onde você placa. É tudo quadradinho. Então, você consegue fazer um alinhamento num eixo, alinhamento no outro eixo, filé. E a área é grande, quer dizer, um projeto fácil, você ganha dinheiro. Né? Porque a área é grande demais. E o prédio é simples, quadradão, os pavimentos são tudo igual, muito tranquilo. Tá? Outro item aí para vocês observarem, né? Esse aqui, ó. Lançar em continuidade vertical. O que significa continuidade vertical? Nesse projeto de hoje, você não vai ter esse problema, porque você só tem um pavimento, né? Mas pensa num prédio de pavimentos diferentes. O que são pavimentos diferentes? Aqui, ó, eu vou abrir lá de novo para vocês entenderem isso. Vou abrir o card de novo para vocês entenderem o que quer dizer isso. Demora um pouquinho para entrar, né? Pensa que você tivesse em cima desse pavimento, vocês estão vendo o card aí? Já estão, né? Pensa que você tivesse em cima desse pavimento.
Hã? Tá Estamos vendo? vendo sim. Tá, beleza. Pensa que você estivesse em cima desse pavimento aqui, ó. Isso é muito comum em casa, isso que eu vou falar para vocês. Pensa que você estivesse em cima desse pavimento aqui, um outro pavimento diferente, que tivesse um quarto, que essa janela não fosse aqui, ela fosse aqui mais pro canto, que essa parede não é aqui, não existe essa parede aqui, ela é mais para cá, entendeu? Pensa que você tivesse um segundo pavimento totalmente diferente do primeiro. Quer dizer, os seus critérios de lançamento dos pilares no primeiro pavimento não iam valer para o segundo. Mas, às vezes eu lanço um pilar aqui, ó, aqui no primeiro pavimento, tem essa cabeça de parede aqui, ó. No segundo pavimento não tem. Isso aqui é livre. E aí? Esse pilar aqui vai ficar aparecendo no segundo pavimento? Não pode ficar aparecendo. Então, quando eu falo em continuidade vertical, eu estou querendo falar para vocês que os pilares, eles têm que ficar viáveis, eles têm que ficar dentro das paredes, ou em lugares permitidos, em todos os pavimentos, né? Para poder você ter uma continuidade. O pilar começa lá em cima, desce, é sempre o mesmo pilar, sempre o mesmo pilar. Tá? Isso é mais fácil de conseguir em edifícios pavimentos iguais, edifícios grandes, altos, que os pavimentos são todos iguais, é mais fácil conseguir do que prédios baixos, casas. É mais fácil conseguir do que em casas. Coisa mais difícil de calcular é casa grande em condomínio fechado, por incrível que pareça. Por quê? Por causa disso. Porque cada pavimento é de um jeito, cada andar é de um jeito, cada andar tem a janela num lugar, cada andar tem a parede numa posição. Então, você tem que ficar caçando um lugar onde os pilares possam ter continuidade vertical. Ele começa e termina alinhado ali, ó. Tá? Pode acontecer do pilar não ter continuidade vertical? Pode. Às vezes você tem um pilar no pavimento, e no pavimento de baixo ele não existe naquela posição. Aí você tem que criar um arranjo estrutural chamado viga de transição, que é quando o pilar morre numa viga. Isso acontece muito em subsolo de garagem. O pilar vem lá de cima, aí chega no subsolo e está no meio de uma vaga. Então, o que você faz? Joga ele numa viga aqui, um pilar aqui e um pilar aqui. Óbvio que isso carece muito, é muito difícil de fazer. Professor, pois não. Aí com isso tinha que reforçar a viga bastante? Sim. Tem que reforçar a viga. É isso mesmo. Você tem que fazer uma viga mais alta. Porque o pilar vem lá de cima, né? Ele está descarregando toda aquela carga. Pavimento, sei lá quanto. E aí ele vem e desce, não tem jeito de descer, porque está no meio da vaga. Aí você tem que passar uma viga lá em cima, e 2 pilares aqui, né? Viga de transição. Aí é isso que você falou aí, você tem que reforçar a viga. E o problema disso é que às vezes a viga fica muito alta, né? Reforçar a viga significa o quê? Você aumenta a altura dela, Né? Aumentando a viga, você está diminuindo o pé direito. Né? Tudo isso tem que ser pensado, tá? Você vê que projeto estrutural não é uma coisa que você faz assim, né? Esses projetos mais complexos, né? Você vai começando com um projeto mais simples, lógico, e aí você vai ganhando experiência para fazer um mais complexo. Pode dar problema, né? Então, entender essa questão aí da continuidade vertical aí, né? Ele tem que sempre estar na mesma posição, de preferência, né? Na mesma posição. O último critério é esse aqui, ó, é o critério de economia. Os pilares, eles têm um vão, pilar de concreto. Semana que vem eu vou falar disso na aula de aço. É outro critério. Mas pilar de concreto, os vãos assim, econômicos, está entre 2,5 e 7 metros. Significa o quê? O meu pilar 1 vai estar entre 2,5 e 7 metros, o meu pilar 2. Entre 2,5 e 7 metros, no meu pilar 2. Então, eu vou pegar essa parede aqui, ó. Qual a distância que eu vou pôr um pilar do outro? Entre 2,5 e 7 metros. Respeitando os cantos também. Então, você tem que considerar as duas coisas. Onde tem canto e essa distância aqui, ó. Acontece, às vezes, de no seu projeto, você ter pilares a menos de 2,5 um do outro, acontece. Mas tem que ser raridade, tem que ser exceção. Mas, às vezes, acontece. E às vezes acontece o contrário. Você tem um vão de pilar de mais de 7 metros, pode acontecer o contrário. Mas tem que ser exceção. Não pode ser regra. Não pode ser. Em projeto comum, não pode ser regra. Eu já calculei um prédio uma vez,
O cara que era meu cliente em Goiânia, dono da faculdade de Araguaia. Eu fiz 4 projetos para ele. Eu era aquele cara que eu falei para vocês que não gosta de arquiteto. Então ele me chamava e falava assim, desenha para mim 4 salas aí. Eu falava, mas como 4 salas? Não, desenha 4 salas, eu preciso de 4 salas. E era engraçado que ele falava assim, quanto é que custa esse serviço? Eu falava, Arnaldo, custa 6 mil. Não! Salamé era tesoureira dele. Faz um cheque de 4 mil aí pro Cristian. À vista. Desse jeito, que ele negociava comigo desse jeito. Quer dizer, pagava o que ele queria, né? Mas eu já fiz um prédio para esse cara com 12 e meio de vão. Foi o maior vão que eu já fiz. É muita coisa, 12,5, né? Mas era um prédio sim, era um prédio de estacionamento. Então, eu precisava de pilar longe mesmo. Né? E ele tinha altura para fazer. Ele tinha altura, porque o terreno era dele, né? Então, assim, eu podia pôr viga grande. Um vão desse tamanho de 12,5, você vai ter uma viga grande, uma viga alta, né? E ele tinha jeito de fazer. Mas, em geral, é muito antieconômico. Professor, uma viga mais ou menos de qual espessura? 12 metros? 80? Viga de 80, de 1 metro? Cara, essa viga passou por 60 por 50, mas ela passou muito carregada de aço. Ela ficou uma viga muito pesada de aço, entendeu? Eu não podia fazer com mais de 60 de altura, porque a altura boa para ela era 80. A altura boa era 80. A altura, vou explicar para vocês. A altura da viga é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é a altura dela. Largura, altura. Então, a altura boa dela era 80, mas eu não podia colocar 80, por causa do pé direito. Como era um prédio de estacionamento, o pé direito ia cair demais, assim. Mas com 60 passava. Então, ela passou 60, a maioria delas, as mais pesadas, passaram 60 por 50, não é muito cheio de aço para todo lado. Nós tivemos que comprar um concreto com um agregado miúdo, né? Brita zero, porque senão não passava na ferragem. Ainda bem que o Arnaldo estava nem aí. Né? Pensa naqueles caras que não estão nem aí. Ele quer construir o prédio, faz do jeito que você quiser aí. Só não me pagava o que eu pedia, né? Mas com concreto ele gastava sem dó. Com aço gastava sem dó. Sem misericórdia. Então nós fizemos desse jeito. Foi o maior vão que eu fiz. Hoje eu não faria, talvez eu não fizesse de concreto, talvez a gente fizesse de aço. Eu acho que ficaria uma obra mais econômica, para um vão tão grande, né? Para concreto, concreto comum, 12,5 é um vão muito grande. Mas eu já fiz, isso eu estou falando para você porque eu já fiz. Então, os vãos econômicos são esses aqui, ó, tá? 2,5 a 7 metros. Beleza? Bom, então, agora a gente vai voltar para o desenho e eu vou fazer o lançamento para vocês verem lá, tá? Agora vamos falar um pouquinho de dimensões mínimas, né? Alguém perguntou, como é que é a questão de dimensão de pilar? Dimensão de pilar, dimensão de viga e dimensão de laje. A norma brasileira NBR 6118 fala isso. Quais são as dimensões mínimas dos elementos, tá? Então, de viga, de pilar e de laje. Porque, gente, quando você entra no programa, quando você trabalha com a Bérico, ou com o TQS, ou com o programa da Múltiplos lá, que eu esqueci o nome, CIPCAD, desses 3, que são os mais comuns no Brasil, né? Agora, disse que estava vindo outro programa americano aí, que disse que era o bicho. Mas, por enquanto, são esses 3 aí que são os melhores. Quando você trabalha com esses 3, o programa, ele não te fala o tamanho do elemento que você vai lançar. Isso o engenheiro tem que saber. Ele não te fala o tamanho do pilar. Quando eu falo tamanho, eu estou querendo dizer seção. Seção. Você secciona o pilar no meio ali, é a seção dele, né? O programa não te fala isso. O programa não te fala tamanho de viga. Ele não te fala, coloca uma viga desse tamanho. Não. Isso é da experiência do engenheiro. Tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que eu vou começar a explicar, né? Qual que é o critério de tamanho de pilar. Mas a norma traz a dimensão mínima. Eu já coloquei aqui as 3 dimensões mínimas. A dimensão mínima de viga... Professor, está na tela do CAD ainda. Está na tela do CAD? Então, peraí. Então, desculpa. Vou interromper aqui. Toda hora eu tenho que ficar mudando o trem aqui, né? Então, vou interromper aqui e vou voltar para cá. Aí, estão vendo o slide agora aí? Sim, professor. Sim. Pegaram o slide. Então, essas aí são as dimensões mínimas que estão na norma NBR 6118. Então, aqui, ó.
Isso é de acordo com a norma NBR 6118. Se você pegar ela lá, né, você vai ver isso lá dentro da norma. Então, qual que é a dimensão mínima para a viga? Para a largura de viga. Isso é para a largura de viga, 10 centímetros. Você não pode fazer uma viga menor que 10 centímetros de largura. E aí você vai perguntar assim, e a altura? Eu não coloquei aqui, mas é 25 centímetros. Então, a menor viga que pode ter, de acordo com a norma brasileira NBR 1018, ela é 10 por 25. Aqui, ó. Aqui, ó. 10 por 25. Essa é a menor altura que pode ter uma viga de acordo com a NBR 1018. Ah, mas que tamanho que eu lanço? Aí tem uma jogadinha, tem um macetezinho que eu vou passar na aula que eu vou falar de viga, tá? É pegar o vão, dividir por 10, sob determinadas condições, mas não é objeto da aula de hoje. Vai ser da aula que vem. Então, aqui, 10 por 25. Sacou? É a minha menor viga. Tá? Laje. Laje está falando que a menor dimensão de laje é 7 centímetros. 7 centímetros o quê? 7 centímetros é isso aqui, ó. Espessura. A menor laje que a norma permite tem 7 centímetros de espessura. Posso fazer laje menor de acordo com a norma brasileira NBR 6118? Não. Posso fazer uma viga menor que 10 por 25? De acordo com a norma brasileira NBR 6118? Você não pode fazer isso. Sempre que eu falo sobre isso, galera, eu entro numa reflexão sobre usar ou não usar a norma. O engenheiro tem que ser o maior defensor da norma. A norma é a nossa cartilha, a nossa bíblia. Eu falo a norma, todas as normas. Seja qual for a área que você for especializar, se for especializar em concreto, se for especializar em água, eu vou mexer com rede de água, estação de tratamento, beleza. Eu vou mexer com estrutura metálica, eu vou mexer com pavimento, com piso. Né? Qualquer coisa que você for fazer, existem normas. As normas são as nossas cartilhas, as nossas bíblias. Não faça coisa fora da norma. Porque se você fizer coisa fora da norma, você está assumindo responsabilidade. Você está assumindo responsabilidade. Se der problema, a primeira coisa que os investigadores lá vão ver é que você fez fora da norma. Não, esse engenheiro aqui fez uma coisa fora da norma, que ele é culpado. Quer ver um exemplo para vocês? Esse prédio de Belém que caiu, que eu falei para vocês, né? Morreram umas 4 pessoas. Morreu gente, então foi um acidente sério, né? A mídia foi lá em cima, a televisão foi em cima, né? A primeira coisa que os caras viram, foi usado aço fora da norma. Como que os caras, o repórter sabe o que é aço fora da norma? Como é que os caras descobriram isso? Tem um ferrinho fino, falando ferro, né? Falei para vocês não falar ferro nunca. Tem uma barra de aço fininha, que é vendida no mercado, que é 4,2 milímetros, que ela é usada para fazer estribo. Na verdade, ela não pode ser usada para fazer estribo. A norma não permite. Ela é usada para fazer malha, só para fazer malha. Mas tem algumas pessoas que usam, alguns engenheiros, algumas obras, que usam para fazer estribo. De 4,2 milímetros para 5 milímetros, a diferença é pouquinha, né? Então, tem gente que compra aquilo e faz estribo. Mas a norma não permite. A norma fala que o menor aço que é possível, que é permitido você fazer estribo, é 5 milímetros. Mas nessa obra do Belém, o que os caras fizeram? Fizeram os estribos com aço 4,2. Não teve nada a ver com o prédio ter caído. O prédio não caiu por causa disso. Mas o que foi a primeira coisa que a mídia viu? Os estribos estão fora da norma. Por quê? Porque o aço aparece no escombro, né? É fácil de ver. Na hora que virou aquele monte de lixo lá, o punhado de ponta de aço é facinho de ver o ferrinho fino lá no meio. Certo? Então, não faça coisa fora da norma. Se você fizer, você vai estar assumindo um risco. Um risco. Que não é necessário, né? Você tem que ser o cara mais conservador do mundo. Não pode ser você não é o cara para ser o tupetudo, para ser o inovador. Não é você não. Deixa para outra pessoa. Você não. Você vai ser o cara mais conservador do mundo, seguir a norma. Bom, então, para pilar, isso tem uma implicação importante, vocês vão entender hoje, vocês vão entender agora, vou falar. Para pilar, a norma fala que a menor dimensão que pode ter um pilar é 14 centímetros. 14 centímetros. E fala, no mesmo item lá, que a área mínima de um pilar é 360 centímetros quadrados, tá? Então, vou fazer a continha aqui,
se a menor dimensão é 14 e a área mínima é 360, qual que é a outra dimensão, né? Você pega 360, divide por 14. Dá 25,71. 25,71 você vai arredondar para cima, né? 26. Então, o menor pilar que a norma permite é 14 por 26. 14 por 26. O que é 14 por 26? 14 por 26. Esse é o menor pilar que a norma permite, 14 por 26. Mas o que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Esse pilar, gente, para uma casinha térrea, ele é um pilar muito grande. Ele é um pilar superdimensionado para casa pequena, para casa do Minha Casa Minha Vida, para casa térrea. Isso é um mundo velho de um pilar. Por incrível que pareça, né? Vocês não têm noção ainda que vocês estão começando, mas quando você tiver um pouquinho de experiência, você vai ver. É um absurdo você botar um pilar de 14 por 26 numa casa térrea. É pilar demais, ele é grande demais. Primeiro porque ele vai ficar sobrando da parede. Sobra da parede. Porque as paredes dessas casas pequenas não tem mais que 10 centímetros. Aí você mete um pilar de 14 centímetros numa parede de 10. Quer dizer, seu pilar, eu não dou conta de representar isso aqui. Mas é um pilar dentro da parede aqui, ó. Com 14 é a parede com 10, né? Então sobra da parede. Ele sobra da parede, então não pode, né? Mas a norma tinha isso, né? Tinha isso. Aí fizeram um adendo na norma, quer dizer, emendaram, fizeram um remendo na norma. Falando o quê? Em prédios de até 2 pavimentos, essa norma pode ser ignorada. Então, em prédios de até 2 pavimentos, você pode ter pilares menores do que 14 por 26. Em geral, ele é menor na largura, ele não é menor no comprimento, não. O pilar bom é tipo assim, 12 por 30, 12 por 25, 12 por 25 é um pilar bom. Por que ele é bom? Porque 25, 30 é a largura da tábua, de uma tábua. Então, ele é um pilar barato para fazer, porque você não precisa cortar madeira. Basta você pegar e colocar a madeira ali, ó, os 4 lados da madeira ali, e concretar. Né? Então, por isso que é bom o pilar 12 por 25 ou 12 por 30, porque é o tamanho da tábua que você compra. Então, não precisa desfiar a madeira, não precisa cortar a madeira, não dá perda, não dá trabalho. Entendeu? Eu, casa terra, sempre usava 12 por 30. Sempre 12. Por que 12? Porque 12 é a largura da parede. Oi, alguém quer perguntar aí? Professor, e aquele pilar que o senhor mostrou lá no exemplo lá do CAD lá, que ele é 20 por 20? Aquele Ele, no caso, tinha todo, seção de 400, né? Hã? Sim. Lá era 20 por 20. 20 por 20. Mas é porque o 20 por 20, ele era ruim naquela situação. Naquela situação ele era ruim, porque ele não passava por causa da flambagem, por causa de um outro motivo, entendeu? Mas quer ver, 20 por 20 dá 400, né? 20 por 20 dá 400. Realmente, ele passa, de acordo com a norma, ele passa. É o que eu falei desse tempo aqui. De acordo com a norma, ele passa nas duas condições. Mas eu não usei ele por causa de um outro problema que dava lá, de flambagem. Tá? Mas passa, realmente você me corrigiu certo. De acordo com a norma, ele passa. De repente, o senhor mexeu ele, de repente, para colocar, pra ele ficar embutido na parede, não? Porque 20 por 20, de repente, ficava fora, não sei se tem acho parede. que foi porque na garagem ele era mais alto. Eu tinha um pé direito mais alto naquela varanda lá. Pé direito mais alto. Então ia ficar um pilar mais alto. Você não pode ter pilar muito alto e muito fino. Lá no caso não era por causa da norma. O programa que não rodou ele. Eu não consegui fazer o programa passar. O programa achou muito pequeno o pilar 20 por 20, entendeu? Por causa da altura. Acho que foi isso, agora eu não estou lembrado. Mas o fato é que eu não usei 20 por 20, eu usei 30 por 30. Mas, de acordo, você bem colocou aí, muito obrigado, aí você me ajudou. 20 por 20 passa, de acordo com a norma? Passa. Se o programa rodar ele, porque pode acontecer isso também, sabe? Você lançar um pilar, você lançar um elemento e o programa não roda. Por quê? Porque não passa, aquela dimensão não serve. Você tem que aumentar a dimensão, aquela dimensão não serve. Para aquela condição que você está dimensionando ali, porque não serve, fica pequeno demais. Então, o programa manda-se aumentar o elemento. Nesse caso, foi isso que aconteceu. Não foi por causa da norma, de acordo com a norma, ele passa. Mas eu estava lembrando outra coisa, eu achava que não passava. Você me ajudou mesmo. Obrigado. Entenderam aí, galera? Obrigado, cara. Entenderam aí? Professor, queria tirar uma dúvida, se possível. Pode falar. É que eu acabei fazendo um
web curso, tinha um mini seminário sobre o TQS. Sim. Aí teve a parte de lançamento de pilar. Aí, quando a gente foi com a 15x30 e estava dando erro, falando que a dimensão mínima tinha que ser 19. Aí o senhor está falando que é 14, aí eu fiquei um pouco confuso. Tem a ver com prédio, tá? Tem a ver com prédio. Porque a norma faz essa diferença. Que jeito que era o prédio que você estava lançando lá? Tinha a fundação, térreo, cobertura e a caixa d'água. Quantos pavimentos que era? Você lembra? Seria porque, 3 pavimentos, né? Isso aí tem a ver com prédio, mas a norma, vocês podem até consultar. Eu passei para vocês a norma já 6118. Eu não posso passar ela no nosso aplicativo, porque é ilegal, né? Mas você pode olhar na internet aí, que a 6118 ela fala que a área mínima é 360, a mínima da mínima, entendeu? Mas para determinadas condições de altura, de tamanho de elemento, assim, tem a ver mais com a altura do prédio mesmo. Não é aumenta, vai aumentando, na verdade você vai escalando. Só que o mínimo do mínimo que é permitido é o 14. Tá? De repente não tem a ver também com a carga, não, professor? Porque ele falou que tinha uma caixa d'água em cima, de repente a carga. Pode ter a ver com a carga. Aí, gente, vocês têm que entender assim, não tem a ver com a norma. A norma, ela só estabelece o mínimo. Pode acontecer de você lançar o mínimo e não passar. Não passa por quê? Por causa da carga. Aí entra isso aí que você está falando. Não passa por causa da carga. Você está com a área mínima, ou o pilar mínimo, um pouco maior do que o mínimo, o programa fala para você, olha, esse pilar não passa. Ele não verifica. Por quê? Ele é pequeno para carga. Mas aí não tem a ver com a norma, tem a ver com a carga que está lançada no pilar. Pode ter sido isso aí, realmente. Pode ser que não funcionou por causa da natureza do prédio que você estava trabalhando, tá? Agora, tem um escalonamentozinho, tem um escalonadozinho na norma. Então, é isso aqui que ela fala, tá? Você entendeu? O menino que falou do TQS aí, você entendeu o que pode ter acontecido? Entendi. Tudo bem, então. Valeu. Pode ser por causa da carga a qual o pilar estava submetido lá, tá? Bom, então, vamos pegar nossa casinha. Oi? Às vezes também, mudando a disposição espacial dele, às vezes ele aceita ou não devido à inércia, né? A inércia... pode falar. Por exemplo, se ele está ao lado menor dele, do lado maior, ele está perpendicular à carga, né? Vamos pôr um arrimo, por exemplo. Às vezes ele não passa de uma determinada largura. Mas se eu virar ele, colocar o lado dele de maior inércia, sim, aquela mesma carga, aí às vezes ele passa. Isso. É isso mesmo. Programa. Eu vou falar. Isso também acontece muito com laje, né? Com laje, sim. Você virar a forma de montar ela, né? Por exemplo, ele não é... Ele foi programado para laje maciça, né? Não sei se você estiver trabalhando com laje... Ele é melhor para laje maciça. Não atende a outra laje, tem que ser... E realmente depende da astúcia aí do engenheiro mesmo. Na verdade, assim, para você trabalhar com laje não maciça no EBERD, você tem que enganar ele. Ele até tem a opção de laje não maciça, mas fica muito ruim. Assim, agora, fica pesado demais. Enganar ele. Como a gente está falando de pilar aí, então, na realidade, assim, o que eu mais vi com relação a essa questão, você mais viu porque você projetou muito, não, é por causa de alguns estudos que eu fiz. Uhum. Com relação a isso, a mudar devido à inércia. E também, às vezes está dando mais e a gente depende aí que entra, né? Dependendo do que você está tratando, de repente você pode diminuir ele em vez de aumentar também, né? Tem essa questão. Essa questão... Oi, pois não. Não, só isso mesmo. Tá. Essa questão que o colega está falando aí tem a ver com travamento. Quando você fala inércia, você não pode perder de vista essa questão do travamento, né? Um pilar, ele é uma coisa aqui, ó. Ele é uma coisa assim, né? Parece que é celular aqui. Você pode montar ele assim, ou pode montar ele assim. Assim, é a mesma seção. Mas, às vezes,
para uma direção do prédio, você vai ter mais solicitação de inércia. Você vai precisar mais de inércia do que para outra direção. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. É galpão. Vamos supor que a parede do galpão está aqui, ó. A parede do galpão está aqui. Galpão, em geral, é coisa alta, né? Parede alta. Você tem o vento batendo aqui, ó. Certo? Você colocaria o pilar da forma A ou da forma B? Se a parede tiver aqui no topo. Forma A, forma B. Forma B. Por que da forma B? Porque a inércia maior dele está combatendo o vento que vem de lá, ó. Certo? Forma B. Aqui eu tô com a maior inércia na direção da minha maior solicitação. Maior inércia na direção da maior solicitação. Seria um contraventamento aí, no caso? Tá? Contraventamento? O contraventamento é um, vamos dizer assim, é um recurso a mais para você aumentar a inércia, tá? É um recurso a mais para você aumentar a inércia. Às vezes, assim, você pode até colocar aqui, ó, o pilar na configuração A aqui, mas aí você vai ter que fazer um outro tipo de travamento, sem contar com a inércia do pilar. Contraventamento é um outro tipo de travamento. Outra coisa, eu poderia colocar o pilar aqui e colocar uma parede aqui escorando, melhoraria a inércia? Em geral, melhora a inércia. Em geral, melhora. Mas quando você tem um pilar, só o pilar, não tem nada aqui, não tem contraventamento, só tem a parede, eu tenho que contar com a inércia dele. Então, é melhor jogar a inércia dele, a maior inércia, combatendo a maior solicitação, que no caso de uma parede de galpão é vento, né? Essa parede de galpão. Esse prédio de Belém caiu por causa disso, porque tinha muita inércia numa direção e pouca inércia na outra direção. Então, o vento bate em qualquer direção, né? Ele bateu na direção de menor inércia, pronto, derrubou o prédio. Tá? Bom, vamos ver aqui agora, vamos fazer um rápido lançamento aqui, nessa casinha nossa aqui, tá? Para ver como seria um lançamento, assim, como seria um lançamentozinho, a gente poderia começar um lançamento. E depois eu vou passar um exercício para vocês que vai valer uma notinha, tá? Vai valer a notinha não, vai valer a nota grande, porque vocês quero que vocês aprendam isso aqui. Se você aprender isso aqui, você mexe em qualquer programa, filho. Isso aqui é que o programa não te ensina. O resto, se você aprender, se você fizer um cursinho de EBL lá online, você aprende a mexer no programa, mas isso aqui você não aprende, não. Parece que entrou um caboclo aqui por último. Entrou. Bom, então olha aqui, ó. Nós estamos aqui na nossa casinha aqui, né? Eu defini, já lancei um aqui, eu defini um pilarzinho 12 por 30. Por que eu defini um pilar 12 por 30? Vamos entender a lógica do 12 por 30. A lógica do 12 por 30 é o seguinte, você tem a parede geral de 15 centímetros. Parede de 15 centímetros. E a norma brasileira de argamassa fala que o máximo de argamassa que você pode colocar em cima de um elemento é 1,5. Não, 2,5. 2,5. Então, eu poderia ter um pilar de 10 aqui, né? Com 2,5 de argamassa de cada lado. Mas, na época que eu fiz esse projeto, eu não podia usar pilar de 10 de jeito nenhum. Só podia usar de 12. A norma mudou depois. Esse projeto é de 2014. Então, por isso que eu optei pelo pilar de 12. Pilar de 12 aqui, ó, com 1,5 de argamassa de cada lado. A alvenaria, ela era menor, ela era com 10 aqui, a alvenaria com 10. Então, pilar com 12, alvenaria com 10. O reboco cobriria o pilar 1,5 e cobriria a alvenaria 12,5. 2,5. Então, ficaria dentro da norma, tá? Essa é a lógica do pilar 12 por 30. Se você usar um pilar de 15, vai sobrar um dente muito grande dentro da sua alvenaria. Então, eu não recomendo pilar de 15. Mas o pilar de 12 é um bom pilar. O pilar de 12 é um bom pilar. Muita gente fala, por que eu não faço esse pilar logo do tamanho da parede? Porque você não tem tijolo de 15. Você não vai ter uma alvenaria embutida dentro do pilar. Você não vai ter. Então, se você não tem uma alvenaria embutida dentro do pilar, sobra fazer requadro. O pilar sobra dentro da parede. Aí você tem que fazer um dente ali. Ficou horroroso de feio. Né? Então, essa é a lógica do pilar do 12. Por que eu usei 30? Oi, pois não. Essa argamassa 2,5 que o senhor fala é o reboco, é? Reboco. Argamassa é o reboco. Só pode ir 2,5? No máximo 2,5. Não, pode mais, mas a norma fala,
a norma brasileira recomenda, né, no máximo 2,5 de centímetros. Por quê? Porque acima disso você está sujeito à retração da argamassa. Ela contrai. Faz isso aqui, ó. Contrai. Você começa a ter uma espessura grossa demais e contrai muito, fissura muito, trinca. Oi, pode falar aí. Entendi, beleza. Entendeu? Professor, Entendi, sim. Pois não. e quando tem revestimento? Quando tem revestimento, você usa a mesma lógica. O revestimento fica por cima da argamassa, né? Então, o importante para nós aqui é a argamassa. Hã? Eu conto o revestimento ou não? Não, conta não. Tá. Conta só argamassa. Conta revestimento, não. Conta só argamassa. Eu já tive obra do cliente me ligar, né? Fala assim, o cliente fala assim, vocês vão mexer com o cliente, vocês vão ver. O cliente fala assim, essa estrutura que você desenhou para mim, que trincou tudo. O cara falou para mim, puta merda, mais um problema. Aí fui lá na obra, né? Aí cheguei lá, trincado, de fora a fora. Mas a gente sabe como é que é trinca estrutural, né? No semestre que vem vocês devem ter uma disciplina sobre patologia. Deve ter, parece que vai ter. Aí vocês vão aprender isso, quanto que uma trinca é estrutural, quanto que uma trinca é não estrutural, né? Então, eu bati o olho e vi que a trinca era não estrutural. Aí eu cresci na parada, né? Que o cara estava falando que meu projeto estava ruim. Falei assim, então faz o seguinte, pega essa trinca, pega a maior trinca aqui, ó, e abre ela, corta ela, tira o reboco. A casa estava rebocada. Tira o reboco. Se a alvenaria estiver trincada, eu pago isso aqui tudo, faço tudo novo. Cresci na parada, velho. Aí o cara chamou o mestre lá, o mestre estava com medo, né? Porque ele sabia que a culpa tinha sido dele. Aí o mestre foi lá e quebrou a argamassa e a alvenaria não estava trincada. Porque quando você tem problema estrutural, em geral não é só o reboco que fissura, né? Fissura a alvenaria também. Quanto mais sério o problema, mais fissura. Mas os elementos mais resistentes vão fissurando também. Aí ele tirou, a hora que ele tirou o reboco, eu vi que ele tinha quase um dedo de reboco, assim. Um dedo de espessura de reboco. Aí o que acontece? Um reboco desse tamanho, ele contrai demais, né? E trinca. Trinca mesmo. Bom, então vamos fazer aqui nosso pequeno lançamento, que eu vou lançar mais ou menos a grosso modo aqui, só para vocês verem, tá? Então vamos aproveitar os cantos, tá bom? Vamos aproveitar os cantos, ó. Pilar aqui, beleza. Dimensionei esse canto aqui, ó. Nós podemos ver que essa casa, ela tem um eixo. Onde que é o eixo dela? O eixo dela é aqui, ó. Tá vendo? Vai de fora a fora. Então, essa é uma linha de parede que eu posso aproveitar para lançar meus pilares aqui. Então, eu vou pegar esse pilarzinho aqui, eu comecei de cima para baixo. Melhor é começar de baixo para cima. Eu vou pegar esse pilarzinho aqui e vou aproveitar esse eixo, ó. Ó, aí eu vou lançar esse pilar assim, ó, tá? Desse jeito, nessa configuração. Aí você pergunta para mim assim, Christian, eu poderia lançar ele virado? Eu poderia lançar ele... Sim, poderia. Mas aí entra a questão da inércia. Eu estava falando com vocês, né? Entra a questão da inércia. A inércia é a seguinte, cadê esse trem aqui? Entra a questão da inércia. Se você pegar e olhar a casa, tá vendo a casa aqui, ó? Ela tem mais inércia no sentido de X ou no sentido de Y? Ela tem mais inércia em qual sentido? Em X ou em Y? Em X. Ela tem em X, não, em Y, ela tem mais inércia em Y. Vou te explicar por quê. Ela é mais comprida em Y. Ela tem mais inércia assim. Então, pensa no vento batendo assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ela vai ter mais resistência em tombar a casa nesse sentido aqui, ó. Agora, pensa no vento batendo nesse sentido. É como se fosse mais fácil tombar ela nesse sentido. Ela tem mais inércia em Y. Então, é melhor eu jogar a maior inércia dos pilares para o sentido da menor inércia do prédio, em X. Aqui, ó. Por isso a lógica desse pilar desse jeito. Vai ter jeito de eu fazer isso em todos os lugares? Não, não vai ter jeito de fazer em todos os lugares. Mas onde eu puder, eu vou fazer, tá?
Então, vamos aproveitar esse eixo aqui agora, ó, tá? Vou pegar o pilarzinho aqui, ó. Aqui já não tem jeito de eu jogar nesse sentido, então eu vou ter que jogar. Professor, Vou mas lançar- necessariamente todos os pilares têm que ser na mesma posição? Ou, no caso, eu posso tem também que ser. posso trabalhar de acordo... Tipo assim, se a inércia está em Y, igual o senhor falou. Mas se der para colocar tudo nessa mesma posição, mas é interessante colocar todos na mesma posição? Não é bom colocar um ou outro invertido, não? Não, o que vai te falar isso é a arquitetura, né? Por exemplo, esse segundo pilar que eu lancei aqui, ó, já não dá para lançar ele desse jeito, tá vendo? Eu tenho que lançar ele virado aqui, ó, tá? É só uma informação a mais para você, só uma informação a mais para você, que você, muitas vezes, você não vai usar nada disso no projeto, mas se tiver jeito de você fazer, ótimo, tá? Por que eu lancei esse pilar aqui, gente? Por que eu lancei ele aqui? Lembra que eu falei para vocês, concentração de carga? Isso aqui é um canto, ó, tá vendo? Pega essa parede, pega essa parede, pega essa parede. Então é um canto, é um bom lugar para lançar, tá? Vamos ver quanto que dá esse vão aqui. Vamos ver quanto que dá esse vão. Lembra dos vãos econômicos que eu falei para vocês? De 2,67. Eu tenho que levar isso em consideração também. Aqui dá o quê? Ó? 4,97. Então, eu posso lançar esse pilar aí? Tá relativamente econômico? Tá. Posso deixar esse pilar aí. 5 metros, tá beleza. É um vão razoável, tá? Um engenheiro mais conservador meteria um pilar no meio aqui, ó. Mas hoje em dia não precisa, não. Você pode trabalhar com vão de 5 metros tranquilamente, tá? Vou pegar esse pilar aqui, ó, eu vou lançar nessa linha. Eu estou aproveitando a linha, eu estou aproveitando a parede aqui, ó. Estou aproveitando a parede. Então, eu vou lançar outro pilar mais ou menos a 5 metros. Aonde? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Por que eu vou lançar ele nesse ponto aqui? Porque pega essa parede e essa parede. Mas essa parede não chega aqui, mas a viga dela chega. Então, pega essa parede e essa parede. Vamos ver a distância? Vou pegar a distância aqui, ó. Vai dar mais ou menos 5. De novo. Se não der 5, vai dar um pouquinho mais que 5. E se eu sou aquele cara que você sabe mexer um absurdo no AutoCAD, né? Você mexer pouco no AutoCAD. 5,63, dá para levar, tá? Pego esse pilar aqui, ó, vou continuar nesse eixo aí, o eixo central da casa que eu escolhi. Então, pego esse pilar aqui, ó. E se eu lançar ele aqui, vai ficar muito longe, vai passar de 7 metros, tá? Se eu lançar ele aqui e aqui, vai ficar muito perto. Então, uma opção que eu acho que eu usei foi lançar um aqui, porque aproveita essa parede, e lançar outro cá na frente. Ó. Vamos ver as distâncias. Que deu... Não, aí ele mediu a distância na outra dimensão. 2,70 mais ou menos, não está ruim. E para o lado de cá, 6,08. Não tá. Se fosse uma coisa mais pesada aqui, eu lançaria um pilar no meio. Mas esse projeto é muito leve, tá bom aqui. Então, aí eu fiquei com essa configuração aqui, ó, tá vendo? No meu eixo central. Primeira coisa, eu vou tentar copiar essa configuração para os outros eixos. Lembra daquele negócio que eu falei para vocês de lançamento em malha? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar para cá. Lançamento em malha. Aqui eu estou conseguindo um lançamento em malha granfino. Muito bom. Copiar para cá. Depois a gente ajeita esses pontinhos que estão sobrando. Copiar para cá. Ó, aqui deu problema. Posso fazer isso? Esse pilar pode ficar no meio da janela? Esse pilar não pode ficar no meio da janela. A arquitetura não permite isso. Então, eu vou pegar ele, ó, e vou jogar ele para cá. Né? Já furou minha malha aqui. Aí eu vou pegar esse aqui e vou puxar ele para cá. Ó, ficou no cantinho da janela, ficou bom. Aqui pode ficar. E vou pegar esse primeiro aqui, ó,
Vou puxar ele para cá. Aí, ó, fiz isso aqui. Então, isso aqui tudo é uma laje, gente. Dá para entender que isso aqui tudo é uma laje? Na hora que esse pilar subir aqui, ó, isso aqui vai virar uma laje, ó. Tudo uma laje. Depois nós vamos fazer esse mesmo projeto lá na frente. Vocês vão ver. Isso aqui vai ficar uma laje. E pro lado de cá, ó. Agora pro lado de cá. Isso aqui é outro bloquinho aqui de laje, ó. Que eu já não posso lançar um pilar aqui. Aqui, né? Não posso lançar um pilar aqui. Então, eu vou pegar esse pilar aqui e vou lançar ele nesse canto aqui, ó. Que é onde o meu projeto está pedindo um pilar, né? Só que ele não vai ficar desse tamanho. Depois eu vou mudar o tamanho dele. Ele vai ficar quadradinho. Esse aqui eu posso copiar. Posso trazer ele daqui para cá, ó. Posso copiar ele. Tem uma pequena, assim, esse aqui está mais para cima, esse aqui está mais para baixo, não tem problema. Uma viga que saia daqui e engaxa aqui, ó, ele pode sair do meio e chegar na ponta, não tem problema nenhum, não, tá? Aqui eu pego aqui esse pilar e copio para cá, também dá para fazer, ó. A arquitetura me permite, não tem problema nenhum. E eu vou pegar esse pilar aqui, ó, e jogar ele aqui, ó, no muro, né? Que aqui é onde vai a garagem, tá vendo? Tá no muro. Bom, onde mais que eu posso pôr o pilar aqui, né? Aqui no básico já está feito. Então eu vou pegar um pilar. Isso aqui é uma laje. Você viu aqui, ó? Tá vendo que isso aqui é uma cobertura, ó? Aqui é uma cobertura. Então tem uma laje aqui, então tem que estruturar essa laje. Então eu vou pegar esse pilarzinho aqui daqui, ó, e jogar ele aqui, ó. Alinhado com esses dois. Alinhado com esses dois. Acabou? Então, um problema aqui para resolver. Só um problema para resolver. Esse canto aqui, ó. Esse canto aqui é um problema. Né? Porque ele tá vendo uma... Vou botar um pilar aqui só por causa desse cantinho. Então, o que eu preferi fazer aqui? Pegar esse pilar e jogar ele para o canto. Para aproveitar melhor a potencialidade dele. E essa viga que vem de cá descarrega na outra. E aí ficou desse jeito aqui, né? Essa questão de viga que eu estou falando aí, assim, é só para vocês saberem que os pilares têm vigas em cima deles, em cima e embaixo. Em cima e embaixo dele. Então, na aula que vem, nós vamos ver qual que é a lógica dessas vigas e das vigas baldrames. O que você vai aprender a fazer? Você vai acostumar a fazer. Você vai acostumar a pegar os pilares, todos eles, e copiar para o pavimento de cima, para ver onde é que os pilares estão aparecendo no pavimento de cima. Então, você pega todos eles aqui, ó. Todos os pilares. Professor, tem que ajustar o da janela aí também, ó. Qual? Da janela de baixo. Esse aqui? Esse aí é só o cantinho, é o mais de baixo. Ah, ele está na Esse janela. Não, mas está fora, ó, o cantinho da janela aqui, ó. Tá vendo? Ah, tem algum que tinha pegado na janela. Depois a gente ajusta isso um pouquinho. Esse ajuste fino aí, o programa te ajuda a fazer ele, mas nós vamos fazer ele depois. Mais para frente nesse projeto, nós vamos fazer ele. Hoje é só você ver critérios de lançamento. Quais são os critérios de lançamento? Então, você vai pegar todos eles aqui, ó, e vai lançar no pavimento de cima, ver onde é que esse trem está aparecendo no pavimento de cima, para ver se nós temos algum problema. E vocês vão ver que tem. Por incrível que pareça, vai dar um problema aqui que nós vamos ter que resolver. Então, eu pego aqui, pego aqui. Como é que eu copio? Eu pego a mesma referência, venho aqui no cópia, né? Pega a mesma referência, que é o canto do lote aqui, ó, e trago, no caso aqui, o canto da calçada, né? E trago para cá, ó. Pronto. Onde que meus pilares estão no pavimento de cima, ó. Tá vendo? No pavimento de cima. Aqui tem uma laje em balanço, não pode ter pilar saindo na laje em balanço. Então, aqui esse está ok, esse está ok, esse está ok, esse está certo, esse está certo, esse aqui está certo. Esse também está ok, está dentro da parede. Esse está ok. Esse está ok. Tá? Beleza, 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 beleza. Aqui eu vou ter um balançozinho aqui, mas não tem problema. Ah, essa região aqui é um problema. Essa região é um problema. Vamos deixar ela por último. Aqui, ó, essa região aqui também é um problema.
Os outros estão ok. Então, aqui, onde é que eu tenho problema? Eu tenho problema aqui. Tem problema aqui. E tem problema aqui. Por que eu tenho esses dois problemas aqui? Região sem pilar, tá? Aqui eu tenho uma caixa d'água. Então, tem esse pilar aqui no canto dela, esse pilar no canto dela, beleza. Tem esse pilar aqui que está numa região boa, está quase no canto. Então, se eu jogar uma viga aqui, ele vai engastar na outra, que está quase no canto, tá beleza. Mas essa região aqui não tem pilar. Não tem pilar. Aí é um canto de um lugar onde tem uma caixa d'água, tem uma caixa d'água, tem peso aqui, tem carne aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pilar aqui, aí eu vou fazer de cima para baixo. Eu vou criar um pilar aqui, ó, mais ou menos no canto, ó, criei o pilar, e vou copiar para o andar de baixo, para ver se não dá problema no andar de baixo. Aí eu faço o contrário. Pego, copio aqui, ó, e vejo se não dá problema no andar de baixo. Ó, não deu problema no andar de baixo, onde ele está aqui, ó, tá vendo? Então, mas ficou perto. Mas aqui justifica ficar perto. Eu tenho uma caixa d'água aqui, ó. Essa região aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma região de caixa d'água, uma torre. Então, justifica ter pilares aí mais próximos. Justifica ter pilares mais próximos. Nessa região. Beleza? Aqui eu tenho um outro problema aqui. Qual o problema? Eu tenho um canto aqui, ó. Tem um canto aqui que é em balanço. Isso aqui é um balanço e não tem pilar aqui, certo? Então, eu vou resolver esse problema com pilar, não vai ter jeito de resolver com pilar. Porque se eu lançar um pilar aqui no canto, ó, se eu lançar um pilar aqui, ó, lancei, né? Beleza, quero um pilar aqui. Mas olha que eu copio para o pavimento de baixo, vou copiar para o pavimento de baixo. Onde que ele aparece, ó? Tá vendo? Não pode ficar aqui. É que não permite, não tem parede aqui. Então, eu não posso lançar esse pilar nesse lugar aí. Ele não pode existir nesse lugar aqui. Aí você pergunta assim, Christian, como é que eu vou estruturar esse canto, então? Usando viga. Uma viga grande chegando aqui, uma viga grande passando aqui, uma viga grande aqui, ó, usando viga. Toda essa região aqui, as vigas de cima vão ter que ser maiores. Né? As vigas de cima vão ter que ser maiores. É outro o próximo capítulo da nossa novela, tá bom? Então, aqui é um lançamentozinho de pilar simples, usando os critérios que eu falei para vocês, tá? Que são aqueles vários critérios que são os mais importantes. São canto de parede, lançar o pilar dentro da parede, no canto da parede, de preferência em malha. Aqui dá para você entender a malha, ó. Aqui ele está aqui alinhado em X, em Y, né? Está alinhado em Y, alinhado em Y, alinhado em Y, alinhado em... E alinhado em X. Alinhado. Esse aqui, esses dois estão, esse aqui não está. Alinhado. Isso aqui é malha, esse é um lançamento em malha. As distâncias estão mais ou menos dentro do econômico, fora essa região aqui. Mas essa região aqui justifica, porque aqui tem uma caixa d'água em cima, então você tem uma carga muito grande em cima, né? O resto está mais ou menos dentro do critério. Tá? Pessoal, não se assustem, tá? É muita informação, não se assustem. Eu vou passar para vocês um trabalhinho que vai ser assim. Eu vou passar um sobrado simples, para vocês fazerem esse lançamento de pilares. Na aula que vem, eu vou pegar um sobrado, vou lançar os pilares e vou lançar as vigas, tá? Viga é mais fácil que pilar. Você fala assim, mas como é que é? É mais fácil que pilar. Lançar viga é mais fácil que lançar pilar. Bem mais fácil. O mais difícil é você definir o lançamento dos pilares. Então, na aula que vem, nós vamos lançar pilar e eu vou ensinar vocês a lançar viga. E já vou soltar o sobradinho para vocês fazerem o lançamento de pilar, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai construindo ele. Vai lançar pilar, depois lança viga, depois lança laje, tá? Para a gente poder, no final, aí, fazer um projetinho junto, nós juntos.
Depois eu vou lançar um segundo para vocês fazerem sozinho e pré-dimensionar. Lançar e pré-dimensionar. Que é uma aula mais para frente, tá? A minha intenção é fazer com que vocês saiam desse curso dando conta de fazer isso, dando conta mesmo. Nem enganação, não. Para isso, a gente tem que fazer bastante exercício. Tá bom, galera? Por hoje, a gente vai encerrar por aqui, né? Vou deixar vocês aí tranquilos. Professor? Aí, e a gente continua. Pois não? Só uma dúvida. E no caso que a gente tem pilar em formato de L, de T, como é que funcionaria? Sim. Funcionaria assim, ó. Vou te mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui para o projeto. Boa pergunta, Celso. Que eu estou lançando o pilar. Eu estou lançando aqui o pilar. Sai daí, moço. Eu estou lançando o pilar retangular, porque o pilar retangular é o mais fácil, tá? Mas eu vou responder a sua pergunta. Apareceu o projeto aí? Sim, apareceu, né? Quando que você lança um pilar em T ou um pilar em L? Quando você tem pouco espaço para lançar, você tem pouca parede para lançar e precisa de muita inércia. Então, pilar em L, você precisa de muita inércia. Eu vou falar que eu tenho essa parede aqui e precisa de muita inércia. Um pilar grande aqui, ó. Eu não posso ter esse pilar no meio aqui. Então, eu preciso de um pilar grande aqui. Esse pilar ele não pode ficar muito fora da parede. Então, o que eu faço? Eu lanço um pilar em L. Eu pego isso aqui, eu vou desenhar rapidamente aqui um pilar em L. Deixa eu ver como é que é. Isso aqui é um pilar em L, ó. 30 por 30. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. E vou jogar ele aqui. Os programas permitem fazer isso? Permitem. Os programas permitem fazer isso. Se lançar outras seções, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar desse jeito. Quando que a gente usa? Vou repetir. Quando você precisa de muita inércia, você precisa de um pilar grande aqui no canto. Precisa de um pilar grande aí, tem muita carga. Mas eu não posso fazer ele quadrado, porque ele vai entrar dentro do ambiente. Aqui eu tenho um duto de ar-condicionado descendo, eu tenho uma tubulação de água descendo, uma caldeira aqui que eu não posso mexer. Então, aí eu lanço o pilar em L. O pilar em T é a mesma coisa, aí eu preciso de mais inércia ainda, né? Aí eu pego o meu pilar aqui, ó, e ao invés do pilar em L, eu uso um pilar. Esse pilar pode ser assimétrico, tá? Ele não precisa ser simétrico assim, não. Você pode ter um lado maior que o outro. Aí, igual esse aqui, é um pilar em T assimétrico. Vamos ver onde é que eu vou lançar esse pilar aqui. Onde é que tem lugar para eu lançar esse pilar aqui? Ali tem. Tem um lugar. Então, eu vou precisar aqui de uma região grande, sem pilar, não tem parede. Como é que faz, Cristian? Você pega um pilar em T aqui, ó. Eu vou lançar ele aqui, ó. Aí, que beleza. Viu? Grande inércia, pilar de grande inércia, que isso aí é a inércia dele. Quando eu falo inércia, assim, a capacidade de receber cargas, né? Pilar de grande inércia e que não sai da parede. Eu continuo dentro da parede. Eu não preciso fazer um pilarzão quadrado aqui, saindo da parede, que eu posso usar esses recursos aí. Respondeu a sua pergunta? Companheiro que fez a pergunta. Resolveu sim, professor. Inclusive, dá até para compatibilizar, né, dessa forma com o projeto arquitetônico, se caso for. Exatamente. É isso, esses pilares, assim, quando você sabe usar, ele fica muito bom. Qual que é o problema dele? É ruim de construir, entendeu? O armador xinga você e o carpinteiro, imagina fazer uma forma dessa aqui. Fazer uma forma dessa, uma caixa. É muito mais difícil que você fazer uma caixa dessa. Então, ele é mais ruim, né? Eu ia falar mais ruim. É pior de construir, mas para projeto é uma coisa maravilhosa, tá? Vocês estão vendo ainda? Vocês não estão vendo mais, né? Eu interrompi. Deixa eu voltar lá. Peraí, porque eu quero falar isso. Eu estava falando para vocês que o difícil é construir. Então, quando o carpinteiro vai fazer um pilar desse aqui, ó, é muito mais difícil fazer uma caixa dessa em T do que fazer uma caixa dessa. Então, a pior dificuldade aí é a execução. Projeto é uma maravilha. Você projetar isso aqui, um pilar desse é um pilar maravilhoso. Tá? Galera, então por hoje é isso aí, viu? Eu agradeço muito aí a atenção de vocês e até a próxima, tá? Semana que vem nós estamos juntos de novo. A aula está gravada.
Essa aula tem muita informação, tá? É bom vocês assistirem ela de novo. Tem coisas que vocês nunca viram, mas até amanhã eu posto todas as aulas gravadas. Um grande abraço para vocês, gente. Beleza, professor. Boa noite aí, obrigado. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.